Glória seja dada a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Somos gratos a Deus, irmãos, por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele ainda há de fazer por nós. Eu não sei os irmãos, mas eu vou para o céu, irmão. Eu vou para o céu. Não sei os irmãos, mas eu vou para o céu. Irmão Daniel vai comigo, tá, irmão Daniel? Amém? Louvado seja o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hinos cantado aqui, conselhos louvados, né? Como, por exemplo, ande com Deus, viva com Deus, não é verdade? Hinos proféticos, como diz que além do rio azul, né? Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não é verdade? Louvores que diz Maranata, ora vem, Senhor Jesus, são louvores que nos fazem entender que Deus se faz presente. A presença de Deus é notória. Eu não sei se você está sentindo, mas eu posso sentir e afirmar, assim como eu vou para o céu, que Ele está presente no meio da sua igreja. Ele habita no meio do seu povo, Ele se alegra no meio do seu povo, e eu quero que você entenda que Cristo está alegre. Por que Cristo está alegre? Porque você está aqui, aleluia. Você veio prestigiar a presença dEle, você veio para ouvir a voz dEle, e Ele quer falar com você nessa noite. Amém, irmãos? Eu quero ler juntamente com a igreja no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Eu confesso para os irmãos que foi-me incumbida essa responsabilidade de hoje estar ministrando, embora já é o meu costume, né, irmãos, ministrar nesta congregação, mas receber um convite parece que nos alegra mais, né? Foi-me feito o convite para estar ministrando, né, nessa noite um culto de jovem, né? Então eu me senti honrado por ser lembrado por essa mocidade a estar ministrando. Não que eu seja pregador, né, irmãos? Não que eu seja merecedor de alguma glória, alguma honra, porque a honra e a glória pertencem a Deus, mas a gente se sente alegre, amém? Gênesis capítulo 37, para a glória de Deus, a partir do versículo de número 6, vai dizer assim, olha, irmãos, e disse-lhe, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado, eis que estava atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disse-lhe seus irmãos, tu pois deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por sua palavra. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e diz, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando seu pai e os seus irmãos, repreendeu seu pai e disse, que sonho é esse que sonhastes? Porventura virei eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração.
E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele disse: eis-me aqui. Amém. Só até aí, os irmãos podem assentar para a glória de Deus. Irmãos, é claro que é de conhecimento de toda a igreja que a Bíblia é repleta de histórias, de fatos, que a cada momento lido, estudado e compreendido, ela nos surpreende cada dia mais. É difícil a gente relatar dentro da palavra de Deus qual que é a melhor história, porque todas elas envolvem a glória de Deus, todas elas envolvem o agir de Deus na vida do ser humano. E é claro que cada história traz consigo a sua unção, e cada história traz consigo o milagre de Deus, e o momento em que Deus decidiu operar para a manifestação da sua própria glória. Mas eu tenho por mim que a história de José é uma das melhores histórias bíblicas, porque ela se trata de história de superação. Ela trata de uma história, irmãos, aonde aparentemente parecia que ia dar tudo errado, e de repente começa a dar tudo certo. Ela começa uma história onde há uma promessa da parte de Deus, e a gente entende, irmão, que todos nós temos sonhos, e há uma diferença entre os meus sonhos e os sonhos de Deus. Cada um de nós carregamos um sonho aqui diferente. Uns querem se formar, outros querem ser doutores, outros sonham em almejar algo nessa vida, o que não é errado, e que não é pecado almejar e nem desejar esses sonhos. Mas existem os sonhos que são de Deus. Os meus sonhos, irmãos, nem sempre eu consigo realizar. Por quê, irmãos? Porque eu não tenho fé? Não, não é por causa da fé, porque às vezes no meio do caminho você pode trocar o sonho, no meio do caminho você pode optar em substituir. Por exemplo, você pode ter um sonho de ter um carro específico, mas na sua trajetória, na sua caminhada, você pode optar em trocar esse sonho. Em vez de eu comprar agora um carro popular, eu posso optar em comprar um carro luxuoso. No seu sonho, você pode ter um sonho de comprar uma chácara, uma fazendinha, mas no meio da sua caminhada você pode decidir trocar o seu sonho e falar: não, agora eu quero algo melhor, onde tem uma represa, um lago, algo para mim pescar ou coisa semelhante. Você pode trocar o sonho da casa, dos móveis. Esses sonhos, às vezes a gente substitui no caminho, às vezes nem todos acontecem na nossa vida, isso é fato, isso é natural na vida de ser humano, mas os sonhos de Deus, ele é diferente do meu. O sonho de Deus, irmão, passa céus, passa terra, e a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. O sonho de Deus não substitui ninguém. A Bíblia diz que José é de uma família de 11 irmãos, com ele 12, da descendência de Jacó, seu pai, homem temente a Deus, homem que conheceu a Deus, homem que um dia deitou à beira de um vale e teve uma visão em que uma escada ligava a terra ao céu, e Deus o permitiu ver anjos que sobem e anjos que descem. Jacó acorda do sonho e expressa uma palavra dizendo: Deus estava aqui e eu não sabia. Jacó era um homem que lutou pelos seus sonhos, entre eles casar com uma mulher chamada Raquel. A Bíblia vai dizer que essa mulher era o desejo do coração, e por muitos anos ele trabalhou para Labão, seu tio, para conseguir esse casamento, pela qual veio nascer José. A Bíblia então vai dizer que José é de uma família que teme a Deus, uma família de 11 irmãos, mas Deus sonhou em escolher José, e nada mais substitui os sonhos de Deus. O sonho de Deus é diferente do meu. O meu eu troco no meio do caminho, mas Deus não substitui os sonhos dele na minha e na sua vida. E eu quero que você entenda que o sonho de Deus é um decreto que vai se cumprir, seja hoje ou seja amanhã, não sei quanto tempo vai levar, mas ele vai se cumprir. O sonho de Deus é algo que o inferno não
pode impedir de acontecer. Ele pode muitas das vezes colocar dificuldade no caminho. O inimigo pode muitas das vezes colocar barreira no caminho. O inimigo pode muitas vezes tentar confundir a sua mente no meio do caminho, mas impedir que Deus cumpra o que Ele sonhou para a sua vida, isso não pode acontecer, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. O sonho de Deus está além do nosso, do meu, do seu, do nosso entendimento. A Bíblia então um dia diz que José, na sua faixa etária de 17 anos, ele tem um sonho, e ele vai contar o sonho para os seus irmãos, dizendo assim: olha, eu sonhei que os meus molhos, quando a gente estava ali na lavoura trabalhando, e eu estava preparando os meus molhos, e cada um de vocês preparava também, de repente o meu molho levanta, e os seus se curvam diante do meu. Aí os seus irmãos vai dizer para ele: José, porventura nós vamos nos curvar diante de ti? Que sonho doido é esse? Que sonho maluco é esse, José? A Bíblia já disse, irmãos, que Jacó, ele tinha um carinho especial para o José, porque José era filho de sua esposa amada Raquel. Ele amava José de uma maneira diferente dos demais, ao ponto que a palavra de Deus vai dizer que Jacó, ele faz para José uma manta colorida e entrega para José, e isso causa inveja, raiva nos seus irmãos. Os irmãos de José começam a observar e entender que o seu pai parece que faz tudo para José. Eles começam a entender que o seu pai, eles começam a tratar José melhor, eles começam a entender que José é o queridinho agora dentro de casa, José é o intocável, José é aquele que papai protege mesmo. Se falar mal de José, pai não gosta. Se bater em José, então piorou. Se querer vingar de José, aí que pai não vai deixar mesmo. E os irmãos de José, a Bíblia diz que invejava José por causa disso. Na sua faixa etária de 17 anos, Deus já tinha sonhos para a vida de José. Deus começa a sua obra muito cedo. Deus começa a obra, irmão, muito cedo. Embora José teve o sonho aos 17, mas a Bíblia diz que Deus aí escolheu estando ainda no ventre da sua mãe. Pode ser que o seu sonho ainda não se realizou, mas isso não quer dizer que Deus não te escolheu. Pode ser que o seu sonho ainda não se concretizou, mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite: você é escolhido por Deus. O sonho ainda não se concretizou, mas o chamado de Deus na sua vida é inegável. O sonho ainda não se tornou realidade, mas a escolha de Deus na sua vida ninguém pode negar. O sonho ainda não se tornou material, mas ninguém pode negar que Deus te ama, que Deus te amou, que Deus te ama, que Deus cuida, que Deus zela, e que Deus preparou você para estar aqui, para te lembrar que o amor dele não foi ofuscado, apagado e esquecido. E embora você não viva mais dentro da cidade, dentro da casa de Jacó, mas ainda o sonho de Deus para a sua vida está de pé, o amor de Deus está de pé, o carinho de Deus está de pé, e é na prova que Deus vai te provar que Ele te ama, é na dificuldade que Deus vai provar que Ele é contigo, é nas angústias que Deus vai provar que se seus irmãos te abandonar, se a sua família te abandonar, Ele permanece fiel, Ele permanece cuidando, Ele permanece zelando, Ele permanece te protegendo, para que você um dia possa ver os sonhos de Deus se cumprindo na sua vida. José então vai contar o sonho para os seus irmãos. Os sonhos de José causam mais ira ainda no coração dos irmãos de José, e eles começam a ficar mais irados. A Bíblia vai dizer que José tem outro sonho, e vai dizer esse sonho agora em uma reunião de família talvez, e ele começa a contar: eu tive um sonho que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Jacó então olha para José e diz: que sonho é esse, José? Que história é essa? Porventura eu e sua mãe e os seus irmãos há de servir você nessa terra? A Bíblia vai dizer que os irmãos de José odiavam mais ainda José por causa do sonho, mas Jacó guardou isso no coração. Jacó no primeiro momento não acreditou. Jacó no primeiro momento ele olhou para José e disse: que história é essa, rapaz? Que história é essa que você está contando? Que eu e sua mãe vamos nos curvar? Mas a Bíblia diz que ele guarda isso no coração. Deixa eu dizer
dizer algo para você. Eu quero que você entenda algo da parte de Deus. Por mais que as pessoas não acreditem, por mais que as pessoas não crêem que o seu sonho é um sonho da parte de Deus, e Ele pode olhar e dizer que esse sonho é muito grande para você, que esse sonho é muito além do que você vai poder conquistar ou conseguir nessa terra, mas ninguém pode negar a existência do poder de Deus naquilo que Ele promete para a nossa vida. Jacó olhou e falou: que história é essa, José, que nós vamos nos curvar diante de ti? Ao primeiro momento Jacó estava dizendo: isso não vai acontecer, não tem lógica disso acontecer. Mas no segundo momento ele guarda no coração. Sabe por quê? Porque Jacó sabia de uma coisa: quem falou para ele esse sonho é fiel para cumprir. Quem revelou para ele isso, eu tenho experiência com ele. Quem revelou para ele isso, eu conheço desde a dia da minha mocidade. Eu sei quem é ele. Ele esteve lá no vale de Jaboque. É ele que me livrou da mão do meu irmão um dia. Foi ele que me deu a visão do céu ligado à terra, e tudo que é ligado aqui confirmado lá, e tudo que é confirmado lá é trazido para cá. Jacó guarda no coração, entendendo uma coisa: eu posso não concordar, mas Deus não precisa da minha concordância para fazer o que tem que fazer. Escuta, ninguém pode acreditar, ninguém precisa acreditar, mas Deus não precisa da minha ou da concordância de ninguém. Ele vai fazer, Ele prometeu e Ele vai fazer. Acredite Jacó ou não, acredite os irmãos ou não, a promessa de Deus está de pé. A Bíblia vai dizer então que isso causa ira no coração dos irmãos. A ira começa a acender. Um dia a Bíblia diz que os seus irmãos foram apacentar ovelha lá no vale de Siquém. Então Jacó vai virar para José e diz: José, seus irmãos estão no campo a apacentar ovelha, vai lá e leva para ele um recado para mim. E ele se apresenta. Olha que interessante. Imagina José no meio dos irmãos, os irmãos já desprezando, os irmãos já negando, os irmãos já talvez dando aquela cutucada: seu dia vai chegar, José. Os irmãos na ausência do pai talvez até ameaçando José: vai chegar uma hora que eu vou pegar você, José, e o negócio vai ficar estreito para o seu lado, você vai ver. E aí o pai de José, Jacó, disse: José, seus irmãos estão no campo apacentando ovelha, vai lá e faz um favor para mim. A Bíblia vai dizer que José se apresenta na hora dizendo: eis-me aqui. Ei, sabe o que eu aprendo? Quem tem promessa, ele não tem medo de ameaça. Quem tem promessa, ele não teme quem gosta ou deixou de gostar. Quem tem promessa não nega o chamado do pai. Quem tem promessa não recusa o que o pai está pedindo. Quem tem promessa acredita que aonde o pai está mandando há de ter vitória. Aonde o pai está mandando, ele vai ser honrado. Quem tem promessa, ele não teme a ameaça dos irmãos, ele não teme o medo dos irmãos, ele não teme a ameaça de quem não gosta dele. Quem tem promessa sabe que a promessa do pai garanta que ele vai sobressair sobre todas as coisas. José então vai fazer o que o pai manda, mas chega lá, José tem uma surpresa, e eu vou tentar resumir o mais rápido na história. José então, ele encontra, e quando os irmãos vê José, é a oportunidade perfeita, é a oportunidade tão esperada, dizendo aos seus irmãos: lá vem o sonhador, olha lá, sozinho, longe de pai, longe de papai. Papai não pode fazer nada por ele agora, papai não vai poder guardar, papai não vai poder proteger, papai não vai poder agora fazer nada para defender. O plano agora é o seguinte: vamos pegar José e vamos matar José agora. Agora é a nossa chance, agora é a nossa oportunidade de acabar com o sonhador, acabar com o sonho dele. Vamos ver se esse sonho vai cumprir, vamos ver se isso vai acontecer. José então chega com o recado, e antes de dar o recado, os irmãos passam a mão no pescoço de José. E aí a Bíblia vai dizer que eles tentam matar, mas um dos seus irmãos levanta e diz: não matar não, porque querendo ou não ele é sangue do nosso sangue, então joga ele no poço e depois nós vemos o que faz com ele. Jogaram José no poço, pegaram a túnica, envolveram em sangue de animal para levar para o pai. A Bíblia diz que quando eles estavam ali planejando
mata ou não mata, mata ou não mata. No coração dos irmãos o desejo era matar, mas no coração de Deus disse: não vai matar. O desejo dos irmãos era acabar com o sonho, mas o coração de Deus estava dizendo: não, ninguém vai matar o sonho de José, ninguém vai matar o que eu prometi para José, ele vai viver para ver o cumprimento daquilo que eu prometi. Escuta, tem muita gente que torce para o seu fracasso, que torce para a sua derrota, mas eu trago uma notícia de Deus para a sua vida: não vai acontecer, porque eles vão assistir o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Eles têm que estar de pé para ver que a palavra de Deus, ela não volta vazia antes de cumprir o desejo. Aleluia. A Bíblia diz então que passa os mercadores em sentido ao Egito, e eles vêm de José. José agora vai para o Egito. Lá no Egito José para no calabouço. Imagina José agora, imagina o coração de José, como é que estava José. E escuta, ó, que a Bíblia vai dizer que quando os irmãos pegam José e vende, eles pegam aquela túnica colorida, leva até seu pai, e aquela túnica, ela revela que era de José, embanhada em sangue. E os seus irmãos vão dizer para o seu pai: pai, essa túnica porventura não é de José? E Jacó olha e diz: é de José, e começa a chorar. E aí eles vão dizer: pai, certa feita uma fera, com certeza uma fera comeu José no meio do caminho. O José morreu, pai. O José, pode até levantar mentira a seu respeito, pode até falar o que não está acontecendo, a promessa de Deus ainda está de pé. A promessa de Deus está de pé. A túnica que Jacó fez, ela é de pano, mas a túnica que o Espírito de Deus é sobre nós, ninguém pode arrancar, ninguém pode arrancar. Eles podem arrancar a túnica colorida, eles podem arrancar o seu sorriso, eles podem arrancar às vezes a paz do seu lar por um tempo, mas ninguém arranca a promessa de Deus. Levaram a túnica para Jacó, levaram para Jacó, mentiram para Jacó. José morreu, mas Deus está vendo lá do céu, não morreu. Tem muita gente que pode dizer: seu sonho morreu, seu projeto morreu, o seu desejo morreu, mas Deus está aqui dizendo para você nessa noite: não morreu, ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé. Aleluia. Estão até mentindo a seu respeito, mas ainda está de pé. A Bíblia diz então que José vai virar escravo lá no Egito. Por isso que eu gosto dessa história, sabe por quê, irmãos? Porque um jovem de 17 anos tinha tudo para ser revoltado. Um jovem de 17 anos que tinha tudo para ser revoltado, que tinha tudo para ficar na prisão pensando assim: meus irmãos fizeram isso comigo, olha o que os meus irmãos fizeram comigo. José tinha tudo para ficar planejando, pensando: um dia eu vou sair daqui, isso não vai ficar barato não, um dia eu vou sair desse negócio, eu vou dar a volta e eu vou atrás dos meus irmãos. Ele tinha tudo para ser revoltado, mas quando José dormia, eu creio que o Espírito Santo fazia ele lembrar daquele sonho, e aquele sonho alimentava José, aquele sonho trazia esperança para José, aquele sonho trazia alegria para José, em meio a um caos, em meio ao abandono, em meio ao esquecimento, em meio às notícias falsas. José ainda estava agarrado naquele sonho. Meus, aleluia, eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio às vezes a rejeição familiar, se apega aos sonhos de Deus, não se abandone Deus, não largue o que Deus tem para você, não desista do sonho de Deus, porque Deus vai cumprir, Deus vai fazer acontecer. Ninguém precisa acreditar, quem tem que acreditar no que Deus te prometeu é você mesmo, e se você crê que Deus é contigo, o sonho ainda está de pé. José está lá agora vivendo uma vida de amargura. José está lá vivendo dias angustiosos, angústia, tristeza, solidão, tendo por companheiro quem ele nunca conheceu. Mas lá no cárcere, José ainda é usado por Deus. Tem um copeiro, tem um padeiro, que vão ter sonhos,
E aí quem está lá para revelar? Sonhador. Porque além de sonhar, ele também interpreta sonhos. Porque quem sonha o sonho de Deus sabe que Deus fala com ele e sabe que Deus usa ele para falar com alguém. Quem tem sonhos sabe que um dia Deus fala com ele, mas um dia Deus usa ele para falar com alguém. José então interpreta o sonho. A Bíblia disse que em um determinado momento José é promovido, vai para a casa de Potifar. Lá o inimigo tenta contra a vida dele de novo. Ele volta para o calabouço. E aí lá no calabouço ele interpreta sonhos. E um dia ele está diante do maior rei do Egito, chamado Faraó, que vai ter um sonho. E ninguém consegue interpretar. Então o copeiro lembra de José e vai dizer para Faraó: Faraó, quando eu estava lá, um rapaz interpretou os sonhos da minha vida. E eu estou aqui por causa da interpretação daquele sonho. Então o Faraó chama José e aí fala para José: José, meu sonho é esse. E aquele que tem a graça de Deus, ele tem a unção de Deus. Quem tem a unção de Deus, ela não perde por causa do calabouço. Quem tem a unção de Deus não se perde por causa da luta. Quem tem a unção de Deus não se perde por causa da provação. Unção de Deus é unção de Deus. Unção de Deus é diferente de qualquer outra unção. A unção de Deus, ela não se acaba com causa da luta, da dificuldade, do lugar em que se vive, pelas vizinhanças. Não, quem tem unção de Deus sempre vai sobressair. Sempre vai sobressair quem tem unção de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que José vai dizer para ele: o sonho é esse, é isso, isso e isso mais. Então o Faraó agora promove José. Escuta, irmão, o tempo passou, os anos passaram, a fome chegou em todo o Egito e cidade circunvizinha, ao ponto que os irmãos de José tiveram que ir ao Egito comprar alimento. E quando ele chega ao Egito, quem que eles encontram? José. Mas um José diferente, um José maduro, um José experiente, um José que já não é menino mais, um José que aprendeu com a luta, um José que cresceu na luta, um José que amadureceu na luta, um José totalmente modificado. José olhou para os seus irmãos e os seus irmãos olhou para eles. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. Eles não puderam identificar José, mas José identificou eles. Escuta algo da parte de Deus: quando Deus opera na nossa vida, aquele que não acreditava, aquele que não cria, quando ele depara conosco, eles não conseguem reconhecer. Sabe por quê? Porque Deus não muda só história, Deus muda personalidade, Deus muda caráter, Deus muda tudo. Quando Deus quer mudar, Ele não muda só história, Ele muda toda uma vida, ao ponto de quem olhava não consegue identificar. Era aquele fulano? Era aquele Bertano? Não dá para acreditar. Sabe por quê? Porque agora não vê um José desprotegido, mas um José revestido. Eles não vê um José sofrido, mas um José separado para reinar, e a promessa está se cumprindo. Já não é mais aquele José tão frágil, já não é aquele José tão frágilzinho, já é outro José. Eu quero que você entenda que do dia em que Deus te prometeu até o dia em que Deus cumprir, existe uma caminhada, e nessa caminhada Deus vai te preparar para assumir coisas grandes. E nessa caminhada é Deus te capacitando para assumir coisas grandes, é Deus te provando para te dar resistência, para te dar fortalecimento, para te dar sabedoria, porque a Bíblia me ensina que toda luta produz paciência, e toda paciência produz experiência. É Deus te preparando, te amadurecendo. Mas Ele quer que você entenda que mesmo que as coisas não aconteçam como você planejou, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você sonhou, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você esperava que acontecesse, o sonho de Deus ainda está de pé. Primeiro José precisa sair do meio dos seus irmãos. Sabe por quê? Por que Deus tirou José do meio dos irmãos? Porque lá só tinha palavra negativa, lá só tinha pessoa que não acreditava, lá só tinha pessoa que desacreditava em José,
lá só tinha palavra para desanimar José, lá só ia ter palavra para jogar José para baixo. Deus precisou tirar José do meio dessa negatividade e mostrar para José: José, você agora não depende da proteção de Jacó mais, você agora não precisa de Jacó mais para te proteger. Embora Jacó seja meu servo, eu amo Jacó, mas agora você vai viver na minha dependência. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Que quer que você e eu viva na dependência de Deus. Deus vai tirar às vezes do nosso conforto, Deus às vezes vai te tirar do seu conforto, Deus às vezes vai te tirar de certos lugares para que você possa viver somente na dependência dele. Porque quando José estava lá no calabouço, não dava para mandar recado para Jacó. Quando José estava lá no calabouço, não dava para contar mais com Jacó. Quando José estava lá no calabouço, não dava mais para esperar a ajuda de Jacó. Mas José lembrou de uma coisa: o meu pai, ele me ensinou buscar Deus. Como já foi falado aqui, na sua angústia invocá-lo-ei e ele te livrará. José estava lá na calabouço, sem a presença do pai, sem a presença do irmão, mas não estava só. Ele tinha a presença do Espírito Santo na pessoa de Deus. Ele tinha a presença, a palavra que ardia no seu coração: você vai governar, você vai governar, você vai governar. Ei, escuta, hoje a luta te sufoca, mas amanhã é você que vai governar. Hoje a luta traz tristeza, mas amanhã é você que vai governar. Xarabacandarabachai. Porque se José estivesse dentro de casa, qualquer adversidade com os irmãos, ele recorreria a seu pai. E tem hora que Deus quer que nós recorremos a ele, não desprezando Jacó, não menosprezando Jacó, mas o recurso da nossa vitória, ela vem de Deus. Eu fico imaginando José toda noite, em vez de planejar contra seus irmãos, eu fico imaginando José orando, José agradecendo, José louvando a Deus. Aí você pode perguntar para mim: pastor, que garantia você me dava que José orava no calabouço? Se a Bíblia não fala, que garantia você me dava que José adorava? Se a Bíblia não fala, sabe onde eu vou te garantir que José não perdeu a comunhão com Deus? Quando ele estava na casa de Potifar, ele estava diante de uma situação em que a mulher de Potifar o desejou. Só estava ele e ela dentro do palácio. José tinha tudo para pecar naquele momento. José tinha tudo para falar: agora eu mudo a minha vida, agora a coisa vai mudar, a oportunidade é essa. Mas quando a mulher tentou contra ele, ele lembrou dos mandamentos, ele lembrou de Deus, ele lembrou do ensinamento, e ele disse: eu não posso fazer isso. E a mulher diz: pode, você pode, eu que estou mandando, abaixo do meu esposo eu que mando aqui, você pode. Não, não posso. Não é por causa da senhora, é por causa do Deus que eu sirvo, é por causa da fé que eu tenho, é por causa da comunhão. Escuta, então cadê a oração? Escuta, ninguém rejeita o pecado se não tiver uma vida de oração. Ninguém consegue rejeitar o pecado se não viver uma vida de oração. Se José recusou o pecado, é porque ele nunca afastou de Deus. Se José disse não para o pecado, é porque ele nunca abandonou Deus. Se José disse não para o pecado, é porque ele estava esperando em Deus a promessa realizar, a promessa feita alguns anos atrás. Deixa eu te falar, a circunstância pode até bater na sua porta e dizer: hoje é o dia de mudar de vida. A circunstância pode dizer, no jeitinho brasileiro, engana um, engana dois, leva vantagem aqui, hoje é dia de mudar de vida. Mas quem tem vida de oração sabe, não é assim que Deus trabalha. Eu prefiro recuar e esperar o agir de Deus, porque quando Ele age, ninguém pode me impedir. Se eu subir para cima da minha maneira, vai ter um mais esperto do que eu para me tirar. Mas se Deus me colocar, ninguém pode mais me tirar. Se eu subir da minha maneira, vai aparecer outro querendo me dar o tombo, vai aparecer outro querendo me arrastar para baixo. Mas se Deus me colocar, ninguém pode mais tirar. Espera os sonhos de Deus, espera a resposta de Deus, espera a oportunidade de Deus, porque quando Deus te colocar, ninguém mais vai te tirar.
Ninguém vai poder tirar o que Deus colocou no seu coração. Ninguém. O homem vivia com tanta comunhão com Deus, que um determinado momento em que seus irmãos voltam, a Bíblia diz que José chama eles num particular, tira os soldados do palácio, do quarto, e ele se identifica. Está lembrado de mim? Não, não estou. Vocês não lembram de mim? Não, não lembro. Quem é você? Eu sou José, a quem vocês vendeu para o Egito. Mas aí José, olha que comunhão, olha que espiritualidade. Estava na hora dos irmãos se inclinar a ele, estava na hora dos 11 molhos se curvar a ele, estava na hora de cumprir os 11 molhos, mas ele vai dizer para os seus irmãos: não vos entristeçais por ter havido me vendido para cá, mas para a conservação da vida. Você não entendeu o sonho, mas aquele sonho era Deus me prometendo guardar a sua vida. Você não entendeu o que Deus falou lá atrás, mas o que Deus estava dizendo é que ia me levantar para guardar a sua vida. Deus não queria que você se humilhasse para mim, Deus queria que você entendesse que Ele ia me usar para guardar a sua vida. É isso que Deus estava dizendo. É isso que José interpretou o sonho. O sonho não é que vocês se curvem para me adorar, porque eu não sou Deus. O sonho era Deus me levantando para guardar a sua vida. Escuta, não guarde rancor, não guarde mágoa, porque é você que Deus quer usar para a conservação da vida de quem não acredita da promessa de Deus. É você que Deus vai usar para a conservação da promessa. É você que Deus vai usar para mostrar para quem não acredita que Deus, na verdade, está te usando para ser bênção na vida deles, para a conservação da vida que Deus permitiu que eu viesse para cá. Você entende que tudo Deus tem um método de trabalho? Você entende que Deus não erra em nada? Embora Deus está prometendo para um, mas a promessa se expandiu para todos. Embora Deus falou que vai usar um, mas expandiu para todos. E José revela: foi para a conservação da vida que Deus permitiu que eu viesse para cá. Aqui eu aprendi que não vale a pena odiar. Aqui eu aprendi que vale a pena esperar em Deus. Aqui eu aprendi que por mais que meu pai seja espiritual, melhor é depender da graça de Deus. Aqui eu aprendi que por mais que meu pai tinha intimidade com Deus, é eu que preciso também ter intimidade. Cada um tem que ter intimidade com Deus. Eu tive que parar de viver da intimidade de meu pai e passei a viver da minha intimidade. E aqui eu pude conhecer o Deus do nosso pai. Aqui eu pude ver que Ele é Deus. Aqui eu pude compreender que Ele zela pela sua palavra. Aqui eu pude ver que quando Ele promete, Ele cumpre. Aqui eu pude ver que Ele sempre esteve comigo quando todos me abandonaram. Aqui eu aprendi não só a ser adorador, mas aprendi que o Deus que a gente adora, Ele é fiel em todos os momentos. Aprenda que Deus está contigo, aprenda que Deus é contigo, aprenda que Deus vai estar contigo, e por mais que seja difícil o seu momento, Deus vai te honrar. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe, irmãos.